pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Quem não é inscrito no canal ainda, inscreva-se aqui no cantinho para acompanhar as novidades da Nuvem Literária, e quem já é inscrito no canal, não se esqueça de passar lá na página inicial do canal e ativar as notificações lá naquela engrenagemzinha para ficar sabendo em primeira mão toda vez que eu publicar um vídeo novo. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo! Já corra para participar da ação Nuvem 50k, assista o vídeo aqui nesse card e saiba como participar aí desse mega sorteio que eu estou organizando para os meus inscritos. E para quem ficou me perguntando quem fez aí a nova vinheta do canal, foi a Made, do canal Dear Made. Vou deixar aqui do ladinho aparecendo um dos vídeos dela para vocês irem lá conhecer o canal dela, que é uma fofura. A Made é uma fofa. Muito obrigada, Made, pela vinheta, ficou um amor. Beijo pra você! Eu li esse livro para o Vórtice Fantástico do mês de abril. Nós combinamos de ler uma distopia clássica e a mais votada foi essa aqui, que, gente, é incrível. Esse livro entrou para a lista dos favoritos da vida também. Eu nunca havia lido uma distopia tão marcante, apesar de eu ter lido 1984, que foi, assim, espetacular também. Tem resenha aqui no canal. Vou deixar aqui aparecendo nos cards para quem não assistiu ainda esse vídeo. Por favor, corra lá, que é sensacional. Mas eu acho que esse livro conseguiu tocar alguns pontos bem críticos da sociedade e, por isso, conseguiu se destacar aí dentre todas as distopias clássicas. Esse livro é de 1931, eu li nessa edição aqui da Globo Livros, né, do selo Biblioteca Azul, que é uma edição que eu recomendo muito, que é realmente linda, ó, vocês podem ver aqui, a edição é maravilhosa. E após a leitura eu percebi então que a capa faz todo o sentido do mundo com esse livro. Imaginem uma sociedade onde todo mundo é feliz. Sim, todo mundo é feliz, completamente feliz, plenamente feliz. Não é algo que todo mundo desejaria? Eu tenho certeza que todo mundo almeja ser feliz, mas imagina só se a única possibilidade que você tivesse na sua vida era ser feliz. Você não poderia ficar triste, nem chateado, nem magoado, muito menos se revoltar contra algo ou alguém. O Admirável Mundo Novo nos conta a história de uma sociedade que seria construída basicamente através da manipulação. Essa manipulação ela vem de diversas formas, mas ela chega a ser tão extrema, que os próprios indivíduos pertencentes a essa sociedade seriam criados em laboratório. Uma das ferramentas dessa super manipulação é justamente essa: as pessoas não nasceriam mais. Você não nasce mais de uma mãe e de um pai. O indivíduo seria fabricado em uma espécie de laboratório onde seriam gerados dezenas, milhões, milhares de indivíduos e a maioria deles super parecidos, sabe? A quantidade de gêmeos nessa sociedade é inacreditável. Inclusive, elas são divididas em castas. Essas castas, então, seriam os alfas, os betas, os gamas, os deltas e os ys. Cada uma dessas castas tem uma função bem específica dentro da sociedade, então você não tem possibilidade nenhuma de mudança. Você vai ser criado especificamente para fazer uma coisa, para ser de um jeito, para gostar de determinada coisa, de forma que você não questione, que você goste daquilo. As crianças, elas são criadas de uma forma que elas são induzidas a gostar de uma determinada coisa, não gostar de outra, a ter mais habilidades em uma coisa e menos em outra. Então elas não têm possibilidade nenhuma de questionar aquilo, já que elas são induzidas a gostar de uma coisa. Não há melhor forma, então, de controlar uma sociedade do que quando você tem os próprios indivíduos querendo e gostando daquilo. Engraçado que esse livro é escrito de forma como se ele acontecesse em um futuro onde os avanços tecnológicos e científicos fossem tão grandes que fossem capazes de alterar até mesmo toda a nossa genética. E nós não estamos falando de pequenas alterações. Alguns desses indivíduos, por exemplo, a casta dos Ys, eles são tão alterados geneticamente que eles ficam praticamente retardados. Durante todo esse processo de laboratório, eles não têm tanto acesso ao oxigênio no organismo, entre outras coisas, outras substâncias que são colocadas de forma que eles realmente fiquem retardados. Eles não são capazes de fazer grandes raciocínios, então eles realmente aceitam aquilo, a vida deles, e aprendem a amar aquilo. Olha o perigo de tudo isso. Além de todo esse condicionamento, existe também a noção de coletividade. Então, todos estão ali fazendo o seu papel para que a sociedade sobreviva. Você, indivíduo, não tem importância nenhuma. Você está trabalhando ali para um bem maior. Tanto é que as pessoas, elas não pertencem umas às outras. Elas não casam, não namoram, elas não têm relacionamentos duradouros, porque na verdade não existe nem essa noção de família e de amizade. Pra falar a verdade, você é até meio mal visto se você gosta muito de alguém. As mulheres que saem com muitos homens aqui são super valorizadas, porque essas sim são mulheres boas. Então entra aí a noção de promiscuidade também, porque desde criancinhas eles são ensinados a ter brincadeiras eróticas, e isso é absolutamente saudável, isso é mais
mais uma das ferramentas mesmo que eles utilizam para manipular as pessoas, a deixá-las satisfeitas, felizes, contentes, para que não hajam conflitos, traição, ciúme, todos aqueles problemas que vêm com os relacionamentos. Existe uma noção de consumismo exacerbada aqui nessa sociedade, afinal de contas a sociedade precisa sobreviver, precisa que o comércio, que a economia flua muito bem, até para que essas pessoas fiquem satisfeitas também. Então elas são induzidas a não consertar uma coisa que quebrou, e sim comprar coisas novas constantemente. Além disso, existe também a desconstrução de valores. Nessa sociedade não existem mais os valores da sociedade antiga, ou seja, a nossa. Eles não têm uma noção ampla de religião, eles seguem uma religião meio que seria um Fordismo, por conta de Henry Ford. Sim, Henry Ford. Eles endeusam Ford aqui de todas as maneiras, eles até se agrupam em lugares que seriam como se fossem igrejas para fazer uns cultos que seriam praticamente umas orgias. Eles não têm noção de cultura, de arte, de literatura. Todas as grandes obras, os grandes feitos do antigo mundo foram destruídos, então eles não têm acesso a essas coisas do antigo mundo. E a tecnologia e a ciência estão tão avançadas que as pessoas não envelhecem como nós envelhecemos. Elas não ficam feias, enrugadas, não têm doenças. Tudo isso é evitado e elas repudiam tudo aquilo, repudiam tudo que é feio e tudo que é contra aquela sociedade. E além disso, ainda há a mais poderosa das armas dessa sociedade, desse governo. O Soma, que é uma droga distribuída pelo governo que faz com que as pessoas fiquem felizes, simplesmente felizes. Se por acaso a pessoa está se sentindo meio para baixo, está se sentindo meio inconformada com alguma coisa, basta ela tomar a sua dose diária de Soma que ela fica zen. No começo do livro nós temos então a introdução a todo esse mundo, toda essa sociedade, e algumas pessoas tendem a achar esse comecinho até lá pra página 80 ou 90 um pouquinho chato. Eu não tive esse problema, eu achei bem interessante, eu fiquei bem vidrada em todas as coisas relacionadas a essa sociedade, mas eu sei que algumas pessoas acham essa parte um pouco mais lenta, porque é bem introdutória mesmo. Mas depois dessa parte, onde a gente já conhece melhor o personagem Bernard, que é o protagonista dessa história, a coisa já começa a fluir mais. O Bernard, ele é um rapaz alfa, ele se sente um pouquinho deslocado naquela sociedade porque ele é um pouco diferente dos outros. Ele é mais baixinho, ele tem umas características meio diferentes. Algumas pessoas ficam até meio que ridicularizando ele pelas costas, então ele sofre um pouquinho com isso e ele se sente bem conformado dentro daquela sociedade. E é através dele que a gente realmente vai vendo, com os olhos dele, as outras coisas relacionadas à imposição do governo, né? Ele nutre sentimentos pela Lenina, que é uma mulher alfa também. Ela é completamente promíscua e maravilhosa aos olhos deles, lógico. E a história caminha até o momento em que o Bernard vai até um lugar chamado Mau País, que é como se fosse uma reserva selvagem, onde as pessoas que moram lá ainda mantêm os velhos costumes do antigo mundo, que é, por exemplo, ter família, ter relacionamentos, criar seus próprios filhos, envelhecer. E essa sociedade é um pouco mais parecida com a nossa. Algumas coisas mudam porque realmente eles vivem meio como índios ali, uma mistura de crenças, de religiões e tudo mais, mas eles mantêm alguns dos hábitos da nossa sociedade. Lá o Bernard e a Lenina, eles conhecem o selvagem. Na verdade ele se chama John, mas ele fica conhecido como selvagem por um motivo X. O Bernard leva esse selvagem até a sociedade lá do Admirável Mundo Novo para apresentar ele e a mãe dele para essa sociedade. O Bernard, que não se sentia muito popular lá onde morava, agora começou a virar celebridade por conta do selvagem. E esse selvagem é um personagem incrível, gente. Ele é incrível mesmo. Eu adorei esse personagem. Ele traz algumas citações de Shakespeare nas falas dele, porque ele é um ávido leitor, e isso é incrível também, porque ele é considerado selvagem, né, e não os outros. Mas, de certa forma, mesmo dentro daquela sociedade selvagem, ele é culto. Só que por um motivo X, ele não se encaixa nem em uma sociedade nem na outra. E o porquê disso vocês só vão descobrir com a leitura. Eu adorei esse livro, gente. Eu achei a visão do autor aqui incrível. Tem muito mais coisa do que eu tô falando aqui com vocês, gente, mas é interessante vocês fazerem a leitura e irem descobrindo por vocês mesmos. Quem gosta de distopia vai amar. Se ainda não leu esse livro, tem que ler, porque esse é um dos clássicos distópicos da vida, assim, dos mais marcantes, que vocês precisam ler. Não sei por que eu demorei tanto tempo pra ler esse livro. O final é espetacular e eu indico bastante essa leitura pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E quem gostou, não se esqueça de dar um curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação do Nuvem Literária nas redes sociais. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.